Olá pessoal, tudo bem? Na nossa conversa de hoje, nossa aula de História, nós vamos falar sobre um dos principais movimentos dentro da Reforma Protestante. Nós já trabalhamos a questão do luteranismo, que tinha como principal representante Martinho Lutero. Trabalhamos também os anabatistas, né? E nessa conversa de hoje nós vamos trabalhar dois grandes movimentos, o calvinismo e o anglicanismo. O calvinismo, na verdade, foi também, a exemplo do luteranismo, uma doutrina, um conjunto de doutrinas religiosas de cunho protestante, criada por João Calvino, que acabou adotando algumas ideias de Martinho Lutero, dando a essas ideias um caráter mais radical, dando a essas ideias, a essas doutrinas, um caráter mais aburguesado, mais elitizado. Calvino acabou criando, a partir disso, uma nova proposta, uma nova doutrina religiosa, e isso apareceu primeiramente na Suíça. Os calvinistas, na França, por exemplo, recebiam o nome de huguenotes, e na Inglaterra, esses calvinistas acabaram recebendo o nome de presbiterianos. Eu lembro que o calvinismo, desde o início do século XVII, era um grupo protestante, era o grupo mais protestante, mais numeroso dentro da Inglaterra, tendo destaque para os puritanos, representados principalmente pela média burguesia. Esses grupos eram contra a religião anglicana, que era também protestante. Os presbiterianos, por exemplo, tinham um comportamento mais moderado, os quais eram formados pela alta burguesia e também por latifundiários. Perfeito até aí? Então, o grupo dos calvinistas tinha essas particularidades, Eles eram protestantes, mas tinham também divergências com os anglicanos. Segundo a teoria calvinista, segundo a teoria de João Calvino, o homem estava destinado a ser salvo ou também a ser condenado. Essa teologia, essa doutrina, ela foi amplamente aceita por grupos que estavam insatisfeitos com a forma de gerência da Igreja Católica. Foi amplamente aceita por grupos que estavam contrariados, insatisfeitos com a Igreja Católica. E quais eram esses grupos contrariados, insatisfeitos com a forma de gerir a Igreja Católica? Eram os próprios nobres e a burguesia. Mas por que eles estavam insatisfeitos? Essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente faz isso, nós vamos perceber que a igreja tinha terras, tinha posse de terras, e acabava cobrando de forma exagerada lucros por parte dos burgueses. E esses próprios burgueses, esses próprios nobres, apesar de terem privilégios, acabaram se tornando insatisfeitos com essa cobrança de lucros que vinha sendo duramente atacada. Perfeito até aí? Então, essa era uma das ideias importantes do calvinismo. Perfeito até aí? Por isso que João Calvino obteve um grande aumento de seguidores, principalmente entre aqueles burgueses, principalmente entre os nobres. Os burgueses, por exemplo, defendiam que quanto mais privilegiada uma pessoa fosse, os mais ricos, por exemplo, com mais posses, os burgueses defendiam isso. Quanto mais rico uma pessoa fosse, quanto mais privilegiada essa pessoa fosse, seriam então as pessoas escolhidas para a salvação. Ou seja, os burgueses, dentro da doutrina calvinista, defendia que para uma pessoa ser salva, a probabilidade de uma pessoa ser salva era muito maior se essa pessoa tivesse mais posses, se essa pessoa fosse mais privilegiada. Perfeito até aí? Ao contrário, por exemplo, os pobres desafortunados, que não tinham grandes quantidades, às vezes não tinham sequer as mínimas condições de sobrevivência, eram escolhidos para a condenação. Ou seja, dentro dessa doutrina calvinista, cabia uma forma elitizada de salvação. A pessoa
tem maior probabilidade de se salvar. Isso era uma defesa dos burgueses, né, que era um grupo dentro dos calvinistas. A probabilidade das pessoas serem salvas era muito maior se essa pessoa tivesse posse, se essa pessoa fosse privilegiada. E a probabilidade, na contramão, das pessoas serem condenadas era muito maior se elas fossem desafortunadas, ou seja, não tivessem fortunas e não tivessem as mínimas condições de sobrevivência. Fossem, portanto, pessoas desprivilegiadas. Eram contra, por exemplo, o livre-arbítrio, onde o indivíduo, através da liberdade e a autonomia sobre seus atos, destinava-se, né, à condenação ou à salvação. Então, a doutrina calvinista era contra o livre-arbítrio, onde o indivíduo, através da liberdade e da sua autonomia sobre os seus atos, destinava a sua condenação ou salvação. Eu lembro também que a doutrina calvinista ainda era mais rígida do que a luterana. Ainda era mais radical do que a luterana, pois não admitia, por exemplo, que seus seguidores, que seus adeptos, né, demonstrassem, ostentassem luxo ou riqueza, jogassem essas cartas ou dançassem em bailes. Né? Os calvinistas também deveriam se vestir com moderação e sobriedade. Então veja que é uma doutrina bastante radical em alguns pontos e elitistas em muitos outros pontos, como por exemplo nessa questão de ser salvo ou não. Perfeito até aí? Com o movimento luterano, como no movimento luterano, por exemplo, os calvinistas acabaram adotando, né, apenas 2 sacramentos da Igreja Católica, quais sejam o batismo e a Eucaristia. Tranquilo até aí? Então essa era uma das principais ideias do movimento calvinista. Então tinha essas principais diferenças para o movimento luterano. E João Calvino, como nós já dissemos, era, portanto, o principal representante dessa doutrina. Já o movimento anglicano, ou o anglicanismo, tinha como principal representante a figura do rei Henrique VIII, que acabou formando a Igreja Anglicana na Inglaterra. No ano de 1527, esse rei, né, Henrique VIII, exigiu, por exemplo, que o Papa acabasse anulando o seu casamento com a rainha espanhola Catarina Aragão. Henrique VIII chegou a justificar, né, no seu pedido, na sua exigência para o Papa, né, chegou a justificar que a sua esposa não teve condições para lhe oferecer um herdeiro que fosse saudável e que, portanto, desse continuidade à sua dinastia. Parece um tanto quanto irrisório, né, nos nossos dias, mas era perfeitamente possível, né, para os valores da época, essa questão de que as mulheres deviam servir para a questão de gerar simplesmente filhos para seus esposos. Então essa foi a principal justificativa de Henrique VIII para que o Papa pudesse anular o seu casamento com Catarina, né, Aragão. Justificativa, mais uma vez citando aqui, de que ela não ofereceu as condições para que ele desse continuidade à dinastia. Não acabou gerando um herdeiro. Perfeito? Então, o Papa Clemente VII resolveu com isso, não aceitou essa justificativa para que o divórcio de Henrique VIII com Catarina Aragão fosse aceito, né? E fez com que o tio de Catarina Aragão, o rei Carlos V, né, que estava auxiliando a igreja contra os avanços do luteranismo no Sacro Império Romano, né, acabou, portanto, fazendo isso. Né? O Papa Clemente VII resolveu não aceitar o divórcio do rei Henrique VIII, e isso porque o tio de Catarina Aragão, Carlos V, estava auxiliando, por exemplo, a igreja contra os avanços do luteranismo. Inconformado com essa indiferença do Papa para com ele, Henrique VIII obrigou o parlamento inglês, o parlamento britânico, a votar uma série de leis
que colocavam a igreja sobre o controle do Estado, né? Ou seja, Henrique VIII deu uma contra-resposta ao Papa. Ora, se você não vai fazer com que eu me divorcie de Catarina Aragão, porque ela não gerou filhos para que eu continuasse a minha dinastia, eu vou punir agora a igreja. Fazer com que ela fique sob o meu comando, fazer com que ela fique sob o comando do Estado. E naquela época de regimes autoritários, de regimes monárquicos, né, de absolutismo, o rei acabava controlando tudo, né? E nesse quesito a igreja acabou ficando sob o controle de Henrique VIII. Tanto que ainda no século XVI, em 1534, através de um chamado ato de supremacia, criou-se, né, a igreja anglicana. Ou seja, a igreja anglicana, o anglicanismo, foi criado não através de divergências religiosas, não através de diferenças doutrinárias, como foi na questão do luteranismo e do calvinismo, e também do próprio movimento anabatista. A igreja anglicana, o anglicanismo, foi criado por uma diferença, digamos assim, por um conflito entre parlamento e igreja, por um conflito entre monarquia, Henrique VIII, e igreja católica. Ou seja, esse conflito pessoalizado não foi uma diferença de doutrina, uma diferença de questão doutrinária, né? Mas exatamente criado porque o Papa não cedeu à pressão de Henrique VIII para que ele se divorciasse, né, de Catarina Aragão. E acabou-se, através desse ato de supremacia, né, antes disso, colocando a igreja sob o controle de Henrique, e através de um ato de supremacia, criando, né, a igreja anglicana. Segundo as regras dessa nova igreja, segundo as regras da igreja anglicana, o rei acabou possuindo autoridade sobre a igreja da Inglaterra, né? Ou seja, as regras da nova igreja acabou fazendo com que o rei possuísse toda a autoridade sobre a igreja. E a partir dessa nova medida, Henrique VIII casou-se com a jovem Ana Bolena, né? Acabou-se deixando de lado Catarina Aragão e casando-se novamente agora com a jovem Ana Bolena. Além disso, essa medida, né, fez com que os nobres, fazendeiros e a burguesia mercantil passassem a exercer também uma maior influência na política, né? E o rei Henrique VIII realizou a expropriação, né, e a venda dos feudos pertencentes aos clérigos católicos. Ou seja, Henrique VIII acabou tirando a posse de terras, né? Acabou tirando a posse das terras do controle da igreja. E dando aos burgueses, e dando aos nobres, aos fazendeiros, um maior controle e uma maior participação na política. Perfeito? Eu lembro também que Eduardo VI, que era filho e sucessor de Henrique VIII, né, acabou morrendo ainda criança. Por isso aquela questão, né, de preocupação com a sucessão do império. Por isso também que quem assumiu o trono foi Maria Tudor, filha de Catarina de Aragão. Maria Tudor, por exemplo, buscou trazer de volta o catolicismo e acabou perseguindo os protestantes. E durante o reinado dela, por exemplo, surgiram vários conflitos de ordem política, de ordem religiosa, que só acabaram, por exemplo, quando Elizabeth I, filha de Henrique VIII, com Ana Bolena, assumiu o trono da Inglaterra. Perfeito até aí? Então espero que vocês tenham entendido essa questão do anglicanismo, que a gente viu agora, e a questão do calvinismo. Para a gente só reforçar isso, enquanto o luteranismo, enquanto os anabatistas e enquanto os calvinistas, três movimentos protestantes contra a Igreja Católica, esses movimentos foram surgindo através de divergências, de diferenças doutrinárias, né? Através de práticas, digamos assim, que não condizia com o que era correto ou certo na época, né? O anglicanismo não surgiu dessa forma. O anglicanismo acabou surgindo
pura e simplesmente porque Henrique VIII queria se divorciar da sua esposa Catarina Aragão e não foi aceito pelo Papa da época, o Clemente, né? E ele acabou fazendo com que a Igreja católica ficasse sob o seu controle e, através de um ato de supremacia, criou uma nova igreja, e essa nova igreja recebeu o nome de anglicanismo. E o anglicanismo, com Henrique VIII, acabou dando maior participação política aos nobres, aos fazendeiros e à burguesia mercantil, né? E fez com que o próprio rei tivesse um maior controle sobre a igreja que surgiu, no caso a igreja anglicana. É isso aí, espero que vocês tenham compreendido e ampliem os seus conhecimentos estudando mais sobre anglicanismo e calvinismo. Eu lembro que na nossa próxima conversa nós vamos encerrar essa discussão falando sobre o que a Igreja Católica tentou fazer para conter todos esse avanço do protestantismo contra ela. Tá bom? No que nós vamos chamar de Contra-Reforma Católica. Abraço virtual a todos e a todas.